Quem foi o rei do cangaço? Quem foi o rei do cangaço? Tu sabe, todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe que foi o Vigolino Ferreira da Silva, o Lampião, né? O Lampião, o inigualável. Então todo mundo o cultua, todo mundo venera o Lampião. O Lampião simboliza, o Lampião, ele é a própria essência do cangaço. O cangaço é uma coisa misteriosa, uma coisa que começa ali pela palavra, né? O que quer dizer cangaço? Oh, tudo bem, né? O Euclides da Cunha, o Sá Barroso, o integralista, vieram-se com uma explicação que o cangaço vem de canga, aquela coisa que carrega no ombro do boi, né? Põe no ombro do boi. E os cangaceiros, esses bandidos sociais, esses caras que viviam ali em estupulios, em correrias pelo sertão, que usavam uma espingarda nas costas, uma explicação meio frajuda, né? Pior que colou nessa que mais ninguém sabe direito, né? O que quer dizer cangaço. Mas provavelmente não quer dizer canga, né? Cangaço seria uma palavra tupi ou criri, dizem que alguns que quer dizer esqueleto do animal morto, né? E não sei se é ou não é, né? Aliás, ninguém sabe, mas se fosse, estaria muito bem explicado, né? Porque esse fenômeno do cangaço, evidentemente, o cangaço é fruto da desigualdade social e do desequilíbrio que promoveu não apenas no Nordeste, mas no coração do Nordeste, né? A Caatinga, um dos biomas mais mágicos do Brasil, né, cara? A Mata Branca, uma espécie de cerrado que se modificou graças às condições de seca, né? Uma mata espinhosa, uma mata que parece desprezível, que o Brasil tratou com desprezo durante tantos anos, né? E que se conhece, e que se sabe que é repleto de significados, de mistérios, né? Por ali, né? Por ali, esse ambiente fervilhante, febril, desequilibrado socialmente, surgiu o fenômeno do chamado banditismo social, né? Rebeldes, pistoleiros que se revoltaram em tese contra uma situação, eles viraram uma espécie de Robin Hood. Não era bem assim, porque nesse apelo da vida de bandido, né? Essas estrupulias, né? Essas correrias tiveram muito a ver de uma coisa fora da lei. Tiveram muita violência gratuita e o próprio Lampião, sobre o qual descobriremos a seguir depois de uma longa introdução. O próprio Lampião, né, embora ele seja um cara venerado, um cara que foi tema de filmes, de livros, de cantigas, a história ela é uma fabulação, a história ela é uma fabricação, né? E poucas fabulações são mais envolventes, são mais românticas, são mais místicas do que a história do cangaceiro, a história do Lampião, né? O Lampião nasceu em 1898 em Serra Talhada, já com 16 anos de idade. Em 1914 ele já estava metido nessas estripulias, era uma briga entre duas famílias, né? Tipo Montépio e Pereira em Verona, né? Uma odiava a outra, estavam sempre se matando pela coisa. E é pior que tem essa história no Nordeste, né? Até hoje. Dizem que o pai dele foi morto por alguns policiais, outros dizem que foi morto nesse confronto. E ele resolveu, né? Ele resolveu vingar a morte do pai, vingou, lavou o sangue, a honra do pai, né? Aí, por volta de 1916, 1918, já estava ali o cangaço, estava a mil, né? Aí ele entrou no bando do senhor Pereira, estava ali com o senhor que resolveu aposentar, né? Por conselho de quem? Do Padinho Cício, isso, né? Porque tinha isso. Os cangaceiros, eles tinham um santo venerado, encarnado na terra, né? O Padre Cícero. Como eu falei, com minha generosidade, sabedoria, já fiz esse episódio, vale muito a pena ver. E aí, né? Esse senhor, ele largou e quem assumiu a chefia foi o Lampião em 1922. Em 1926, né? Depois de ter saqueado várias fazendas, várias cidades, basicamente no interior do Sergipe, Bahia, como eu falei, naquelas zonas de Caatinga. Depois ele iria se expandindo, inclusive sua atuação para Pernambuco, para Paraíba, Rio Grande do Norte. Ele recebeu um convite do doutor Floro Bartolomeu e do padre Cício para que ele tornasse capitão do exército brasileiro para combater quem? Luiz Carlos Prestes, para combater a coluna Prestes naquela marcha, né? Ele deveria persegui-lo, ele e seu bando de bravos cangaceiros. E ele recebeu um monte de fuzis Mauser, os fuzis modernos daquela época, e ele receberia sua patente de capitão do exército brasileiro. E, né, ele descobriu primeiro
que a patente que ele recebeu não tinha validade, seus crimes anteriores não seriam anistiados. Então ele ficou com os fuzis e rompeu o acordo. Que maravilha, né? E aí ele fica armado pelo próprio governo, ele passa ali a atacar ainda mais cidades, ainda mais fazendas. Mas cara, na real, o cara era um criminoso, um assassino, embora sua personalidade era fascinante. O Lampião, né, vem dele próprio, que se deu. Ele disse que o fuzil dele não parava durante qualquer tiroteio. O fuzil dele estava sempre aceso que nem um lampião. Daí veio o nome. Ele usava óculos, ele não errava um tiro, né? E ele, armado pelo próprio governo, passou a fazer mais estipulias, mais correrias ainda pelo sertão. Em 1928, quem ele conheceu? Quem ele conheceu? Ele conheceu, cara, a Maria Bonita, né? Ele invade a fazenda onde ela está, né? Ela olha para ele e disse: este é o amor da minha vida. Vai me levar ou quer que eu te acompanhe? E assim, cara, começa um caso de amor fantástico de Lampião e Maria Bonita, né? Ela vai com ele até então, né? Ela tem ali uma influência, na verdade, muito benéfica nesse movimento, porque porque é só de homens do movimento. Ela torna o movimento muito misto, né? Ela passa a acompanhar o Lampião, e daí outros cangaceiros passam também a ter suas mulheres, né? Um caso de amor sensacional, que dura ali um pouco mais de 10 anos, né? Ele assume o poder desse grupo em 1922, e o Brasil querendo ser moderno, né? E os caras naquela época, uma coisa medieval, né? Porque era uma luta medieval, mesmo que fosse com arma de pólvora, né? Só que daí Getúlio Vargas, né, faz a Revolução de 30, né? E entra no século 20 com um atraso de 30 anos, né? Aí estamos em 38, meu chapa. Aí já teve o Estado Novo em 37, né? Aí tu acha que Getúlio Vargas iria permitir que o Lampião continuasse circulando por ali, né? Nem foi o Getúlio Vargas que mandou matar, ele foi morto no próprio contexto dessas oligarquias rurais, né? Aí o tenente João Bezerra, que estava refugiado, maravilhoso, em um lugar maravilhoso, que é a Grota do Ângico, né? Aí o tenente João Bezerra, né? Ele chegou lá com seus homens e atacou todos de surpresa, né? Mataram 9 cangaceiros, suas mulheres, cortaram a cabeça deles, né? E levaram ali o primeiro para Maceió. Aí no dia 28 de julho de 1988, esse capítulo da história do Lampião se encerra. Cara, esse foi o vídeo de hoje, espero que curtem. Valeu, tchau.